Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos então ver aí qual será o nosso conteúdo dessa aula de hoje. Nessa nossa aula, aula 21, nós vamos ver aí o conjunto dos números naturais, vamos estudar aí a potenciação. Então, muito bem, vamos verificar aí um pouco sobre a potenciação e as suas propriedades. Vamos lá. Começando então aí a definição de potenciação, fala que o resultado é o resultado de um produto de fatores iguais. Olha só, observe bem, produto de fatores iguais. E a gente representa essa potenciação dessa forma aqui. A elevado a n igual a A, que multiplica A, que multiplica A, que multiplica A, n vezes. Significa o quê? Que pode variar aí a quantidade de vezes, dependendo do meu expoente, né? Então, a gente tem aí A elevado a n, onde esse meu A eu vou chamar de base. E essa letra n será o meu expoente. Então, o meu expoente é que vai dizer quantas vezes a minha base vai ser multiplicada. Então, observe, é a minha base que vai ser multiplicada, sempre por ela mesma. Quantas vezes? Não sei, eu preciso olhar o meu expoente para saber quantas vezes vai ser multiplicado. Então, vamos ver aí uns exemplos. Eu tenho aí 2 elevado a 3. Quem é a minha base? 2. Quem é meu expoente? 3. Então, como é que eu vou resolver essa potenciação? Eu vou pegar a minha base, que é 2, e eu vou multiplicar essa base por ela mesma, quantas vezes? 3 vezes, porque o meu expoente é 3. Então, eu tenho aqui 2, que multiplica 2, que multiplica 2. E o resultado será 8. Esse resultado aqui tem o nome de potência. E a operação toda é chamada de potenciação. Então, tem a explicação aqui. Como exemplo, como o expoente é 3, tivemos que repetir a base, que é 2, 3 vezes em um produto. Então, sempre a gente vai ter a base se repetindo, tá bom? Então, olha só, isso aqui, ó, 2 elevado a 3, nunca vai ser isso aqui, ó, 2 vezes 3. Tem muita gente que faz isso e erra, né? Por quê? Porque a gente viu na definição que é a multiplicação de fatores iguais, né? E a gente tem aqui, ó, 2 e 3. Já não é igual, né? Então, não pode ser isso aqui, tá bom? Vamos ver outro exemplo. 5 elevado a 4, né? Ou a quarta potência. Eu tenho a minha base, que é 5, o meu expoente vai ser 4. Então, o meu expoente aqui é que vai mandar na minha base, né? Eu vou ter a minha base 5 multiplicada por ela mesma 4 vezes. Olha só, 5 multiplicado por 5, multiplicado por 5, multiplicado por 5. E aí eu faço a conta, né? 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, que multiplica 5, 625. Então, eu tenho aí o meu resultado de 5 elevado à quarta. E como é que a gente chama esse resultado? Potência, né? Potência. Então, veja bem, como o expoente é 4, tivemos que repetir a base, que é 5, 4 vezes em um produto. Então, não vá fazer 5 elevado a 4, não vai ser 5 vezes 4, hein? Não cometa esse erro. Muito bem. Aí a gente tem algumas particularidades, né? Casos particulares da potenciação. Quando o expoente ele for igual a 1. Quando o expoente for igual a 1, a potência sempre será 1. Então, fica fácil, né? A gente vai
resolver isso de forma bem facinho. Quando o expoente for 1, eu já sei que a potência, quem é a potência? Meu resultado, né? Então, meu resultado sempre vai ser o número da base. Então, veja os exemplos. Falei 1, né? Confundi. Vai ser sempre a minha própria base. Então, veja que a gente tem esses exemplos. Ó. Eu tenho A elevado a 1. Então, se eu tenho o expoente 1, significa que eu vou repetir a minha base quantas vezes? Só uma, né? Então, vai ser a minha própria base. No segundo exemplo, eu tenho aqui 2 elevado a 1. Se o meu expoente é 1, significa que eu vou repetir a minha base somente uma vez. Por isso, o meu resultado vai ser a própria base 2. O próximo exemplo é 4 elevado a 1. Se eu tenho meu expoente igual a 1, significa que eu vou repetir a minha base, que é 4, só uma vez. Por isso que a minha potência aí nesse exemplo 4 elevado a 1 vai ser a minha própria base, que é 4. E no último exemplo eu tenho aqui 100 elevado a 1. Se eu tenho meu expoente igual a 1, então eu vou repetir a minha base, que é 100, somente uma vez. Por isso que o resultado vai ser aí o próprio 100, que é a minha base. Então, quando o meu expoente for igual a 1, eu já sei que a minha potência ela vai ser a minha própria base. Né? Então, qualquer número que eu colocar na base, se o meu expoente for 1, sempre o resultado vai ser a minha própria base. Né? Qualquer número que eu escolher. Por isso que aqui eu até utilizei um exemplo com letra, né? Porque independente do número que tiver aí, se eu olhar para o expoente e o expoente for 1, eu já sei que o resultado é a própria base. Um outro caso particular, quando o meu expoente for igual a 0. Então, eu tenho aí, ó, se o expoente for 0, a potência, ou seja, o resultado, sempre vai ser igual a 1. Então, olha só, exemplos. Tenho 3 exemplos aí. A elevado a 0, olha só, A elevado a 0. Aí a gente vai ter o seguinte, se você tiver essa potenciação aí para resolver, você verificou que esse expoente aqui é 0. Então, o resultado você não precisa nem calcular, você já sabe que é 1. Ah, professora, mas e a base? Não, não importa. Se você tem o expoente igual a 0, o resultado, ou a potência aí, a mesma coisa, sempre vai ser 1. Então, o segundo exemplo aqui, ó, 1000 elevado a 0, 1. 25 elevado a 0, 1 também. 1 milhão elevado a 0, 1. Qualquer coisa elevado a 0 vai ser 1. Muito bem, então esses foram os casos particulares aí da potenciação e agora a gente vai ver aqui algumas propriedades. O que são propriedades? Propriedades, elas são utilizadas para a gente simplificar os cálculos. Só para isso, né? Só para ajudar a gente a fazer as contas de uma forma que facilite aí para a gente não fazer tantos cálculos. A gente vai ver isso em exemplos. A primeira propriedade, ela tem aí dizendo o seguinte, olha só, quando eu tiver um produto, o que é um produto? É uma multiplicação. Quando eu tiver um produto de potências que tem a mesma base. Então, eu tenho aí duas potências que elas vão ter a mesma base, ou seja, base igual. Então, eu tenho aí exemplos. Vamos pegar aqui esse último exemplo. Vou colocar aqui do lado. Eu tenho aqui, ó, 4 elevado a 5. Essa é uma potenciação. Aí, eu estou multiplicando, eu quero multiplicar essa potenciação por 4 elevado a 2. E agora, como é que eu posso fazer essa conta aí, esse produto, né? Então, veja o que eu tenho aí.
eu tenho um produto, veja, uma multiplicação, então é um produto de potências de mesma base. Uma tem a base 4 e a outra também tem a base 4. Então, se eu tenho esse produto de potências de mesma base, eu posso aplicar essa propriedade. O que que ela diz? Ela diz para eu conservar a base, né? Conservar a base, como assim? Eu vou manter a base, eu vou escrever a mesma base, que é o 4. Então, eu vou só repetir a base e ela manda eu somar os expoentes. Então, eu vou pegar o expoente do primeiro aqui, que é 5, e eu vou somar com o expoente aqui do segundo, que é 2. Só isso. Né? Então, tá aí minha resposta. Só vou somar aqui, ó, 5 com 2, que dá 7. Então, aqui, ó, 4 elevado a 7. É o resultado aí para eu calcular. Né? Ao invés de eu ter tudo isso aqui, ó, 4 elevado a 5 vezes 4 elevado a 2, basta eu calcular 4 elevado a 7. O que é 4 elevado a 7? Se a gente fosse calcular, seria o 4 vezes 4, vezes 4, vezes 4, colocar para cá, vezes 4, vezes 4, vezes 4, 7 vezes, né? Lembram, não esqueçam, 7 vezes. Por que 7? Por causa do meu expoente, que é 7, ele que manda na minha potenciação. Então, isso vai acontecer com os outros exemplos também, veja. Segundo exemplo aqui, ó, 2 elevado a 2, multiplicando 2 elevado a 3. Eu mantive a base, que é 2, somei os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, ficou 2 elevado a 5, né? Muito bem, então essa é a propriedade de produto de mesma base. A outra propriedade é quando a gente tem uma divisão de potência de mesma base. Então, vamos pensar um pouco. Se no produto a gente soma os expoentes, na divisão a gente vai subtrair. O processo é o mesmo, a gente só vai mudar a operação aí. Então, vamos pegar esse último exemplo. Eu tenho aqui 9 elevado a 5 e eu quero dividir, olha só, divisão, quero dividir por 9 elevado a 3. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho uma divisão de potências de mesma base, que está dizendo aqui, ó. Divisão de potências de mesma base. Então, eu posso aplicar essa propriedade. Ele manda eu conservar a base, que é 9, e agora, ao invés de somar, eu tenho que subtrair. Né? Na multiplicação, eu tenho que somar. Na divisão, eu tenho que subtrair. Então, eu vou subtrair aqui o expoente. 5 menos 3, que vai dar 9 elevado a 2. 9 elevado a 2 é o mesmo que 9 vezes 9, né? 2 vezes, porque meu expoente é 2. Então, muito bem, aí a gente já resolve. Ao invés de ter isso aqui, olha só, essa conta toda, eu consegui resolver aqui, ó, por causa da propriedade. Por isso que a propriedade nos ajuda aí a resolver essas contas. O mesmo vai acontecer aqui no segundo exemplo, né? Eu mantive a base 5, subtraí os expoentes, 6 menos 2, e ficou aí 5 elevado a 4. Terceira propriedade. Potência de potência, conserva a base, todas as três conserva a base, né? A gente já percebeu isso. E agora a gente multiplica os expoentes. Então, como é que eu tenho aqui? Vamos pegar esse terceiro exemplo. Eu tenho aqui 12 elevado a 3, e toda essa potenciação está sendo elevada a um outro expoente. Então, eu tenho uma potência de uma potência. Aí ele me manda fazer o quê? Repetir a base e multiplicar os expoentes. O 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Pronto, resolveu. Só isso, né? O mesmo vai acontecer aqui, ó. Repeti a base, multipliquei os expoentes. Próxima propriedade. Quando eu tiver um produto aqui com um expoente só, eu posso distribuir aqui
o expoente para cada fator. E aí vai ficar 12 elevado a 3 multiplicado por 9 elevado a 3. E o mesmo vai acontecer aqui o inverso, na quinta propriedade. Olha só, eu tenho aqui, ó, 7 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Eu posso juntar aqui a multiplicação, 7 vezes 4, e colocar o expoente aqui multiplicando as duas bases. Muito bem, então essas foram as propriedades e um pouco da potenciação com os números naturais, né? E agora a gente vai verificar aí qual é a nossa dinâmica local interativa. Questão 1, a gente tem aí se 5 elevado a 2 multiplicado por 5 elevado a n multiplicado por 5 é igual a 5 elevado a 9, então quanto é que vale a letra n? A gente vai usar uma propriedade aí para saber, né? Quanto vale esse n? Aí a gente tem uma questão 2 também, parecida com essa questão 1, para saber quanto é que vale n. E a questão 3 é para você escrever os números na ordem crescente. Então, resolva aí. Daqui a pouco a gente volta para conferir esse resultado.
Muito bem, a gente está de volta para fazer a interatividade, né? Verificar aqui, a gente só teve uma resposta do Cleiton, né? Ele respondeu aqui a questão 2, falou que era 5, né? A questão 3, acho que ele não chegou na resposta. A gente tem aqui o Paulo também, Silvão, falando que a questão 1 é 6 e a questão 2, 5. A gente tem aqui também a participação da Sueli, falou que era a letra C, mas não disse qual era a questão. Acredito que é a questão número 1, né? Então, a gente tem aqui essas 3 participações no chat. Parabéns aí pelas participações. A gente vai fazer a correção, então. Na questão 1, a gente queria saber qual é o valor da letra N para a gente poder ter essa igualdade. Aí a gente tem uma multiplicação, né? Uma multiplicação aí de 5 ao quadrado por 5 elevado a N por 5. A gente sabe que aqui tem o 1, né? E a gente precisa que a soma desses 3 expoentes seja igual a 9. Por que a gente sabe que tem que somar? Porque a gente vai ter a propriedade aqui, olha só, do produto, né? Que a gente tem produto de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente vai ter aí, para ter essa igualdade, a gente só pode ter o N igual a letra B, que é 6, né? A gente tem pela primeira propriedade, a gente só pode ter aí o N sendo igual a 6, para poder a gente somar aqui os expoentes e ter ele igual a 9. Muito bem aí para quem conseguiu chegar nesse resultado. Na questão 2, vamos ver aí a questão 2, era também propriedade, só que aí era propriedade da divisão, né? Divisão de potência de mesma base. E na divisão a gente tem que subtrair os expoentes, né? Então, para a gente ter aqui, ó, um expoente igual a 5, a gente tem esse aqui igual a 10, esse aqui, que é o N, tem que valer quanto, né? Para a gente chegar a um resultado igual a 5. Vamos ver. Letra D, né? Que é 5. Parabéns aí aos que acertaram. E aí a gente usou a segunda propriedade da potenciação, que tem que repetir a base, subtrair os expoentes, porque falou em divisão de potência de mesma base, falou em subtrair os expoentes. Então, para que eu tenha essa igualdade aqui, eu preciso que esse N seja igual a 5. E a questão 3, a gente teria que escrever os números a seguir em ordem crescente. E aí a gente ia ter que usar as particularidades, né? A gente tem aqui, ó, 2 elevado a 1 é quanto? Todo número elevado a 1 é a própria base, então aqui é 2. A outra particularidade é se o número é elevado a 0, o resultado vai ser igual a 1, né? E aí a gente tem aí 0 elevado a 100. 0 elevado a 100 é 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, 100 vezes, né? Então aqui vai ser 0. Para ser crescente, né? Esse aqui tem que ser primeiro, depois esse, né? Então o resultado aí, olha só, a resposta é essa daqui. Muito bem, parabéns a todos. Espero que tenham entendido aí a nossa aula de hoje e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.